paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, grata ao Senhor por mais um dia maravilhoso que Ele tem nos concedido, de eu estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês, através deste canal. E também quero dizer para vocês que hoje é um dia muito especial para a nossa família, porque a minha netinha primogênita, filha da minha filha também primogênita, né, que é a Paula Catriani, ela está completando 2 aninhos de idade. E eu convidei a Paula para vir aqui para contar um pouquinho como foi a sua gestação. Ela vai estar contando para vocês o testemunho maravilhoso que Deus fez na vida dela. E desde agora também quero te pedir que você continue aqui neste canal, que você ouça até o final deste vídeo e continue nos ajudando, curtindo, compartilhando. Se ainda não é inscrito, se inscreva e Deus vai te dar vitória. Amém? Então, vou deixar com a Paula agora. Olá, pessoal. Eu sou a Paula, muito prazer. Sou a filha da Célia, né, criadora desse canal. Sou mãe da Sara também. E a minha mãe me convidou para passar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, do meu testemunho, né, sobre a minha gestação, sobre a chegada da Sarinha, que nessa semana completa 2 anos. Então, para mim é sempre assim uma alegria muito grande contar a história dela, contar o nosso testemunho, né? Contar sobre a espera, sobre a chegada da Sara e como Deus foi tão bom, tão generoso conosco, né? Então, vamos começar, né? Desde quando eu era adolescente, enfim, né? Sempre tive, assim, no fundo, um pouquinho de medo de não poder gerar. Eu sempre tive ciclos muito irregulares, né? Sempre tive algumas dúvidas quanto à minha saúde. Mas os médicos que eu passava diziam que não tinha nada, né, de preocupante. Então, lá em 2017, eu tive uma consulta que acendeu um alerta um pouquinho maior, né? Minha mãe estava comigo, me acompanhou naquela consulta. E lá em 2017, a médica que me atendeu foi maravilhosa, pediu uma série de exames, né? E nesses exames, alguns resultados vieram muito alterados, acendeu um alerta ali até de um possível tumor de hipófise na época, né? A gente ficou com o coração assim, bastante angustiado, né? A gente teve que refazer, né? Eu refiz algumas vezes esse exame e até que foi descartada qualquer possibilidade, né, de algo mais grave, tumor, enfim, não tinha nada, glória a Deus por isso. E aí, acalmei meu coração, ela disse, não vai ter problema quando tu quiser engravidar, né, talvez com algum tratamento, seja necessário algum tratamento, mas algo simples. Então, ok, né, fiquei mais tranquila naquele momento e continuamos, enfim, a vida, né? Eu não me intitulava, né, e não me intitulo como uma tentante, né? Eu acho que eu não me enquadrava nesse título de tentante, porque eu era muito, assim, eu acho que esse ainda era um desejo meio reprimido, digamos assim, né? Eu tinha o desejo, mas aí vinham todas aquelas questões, tipo, quando vocês vão ter filho? Depois que eu me formar, depois que eu tiver minha casa, depois que isso, né? Enfim, não era algo assim que pra mim era assim tão explícito, né? Eu não costumava a falar do meu desejo de ser mãe, apesar de esse no meu coração ser o meu maior desejo, o meu maior sonho, né? Então, passaram-se os anos, né? Como eu falei, essa consulta foi lá em 2017, e aí os anos foram passando, eu não fazia uso de método contraceptivo, né? Enfim, estávamos à espera, assim, né? De quando Deus quisesse nos abençoar. E estávamos à espera do nosso milagrinho, né? Então, mas o tempo foi passando e não aconteceu, enfim. E esse desejo ficava, né, cada vez maior, assim, no meu coração, mais evidente, né? E em 2021 foi um ano, assim, que Deus movimentou muito, assim, esse sonho dentro de mim, aumentou, me trouxe mais clareza e enfim, as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente ali. Em 2021, eu lembro de uma oração
acho que foi no meu aniversário, né? A minha mãe orou, ela declarou bênção sobre mim, orou pelo meu ventre, que fosse um ventre fértil, abençoado, né? E eu lembro muito forte dessa oração, assim, no meu aniversário. E, enfim, cremos, né? A gente sempre cria muito. A família toda desejava, né, juntamente comigo, esse bebê. E a gente cria muito nas palavras, né? Nessas palavras proféticas, nessas palavras de bênção. Eu recebi muito forte no meu coração, né? Essa bênção. E passou então um tempinho ali, nós estávamos num culto de mulheres. E foi falado muito, né, sobre o quanto Deus abençoou algumas mulheres, né, trazendo testemunhos, enfim. E naquele culto foi feita uma oração específica para isso. E eu lá no meu lugar, estava do lado da minha mãe, né, e eu não lembro se minha irmã estava junto, mas acho que sim. E eu senti muito forte, assim, muito forte em mim, que eu deveria dar um passo de fé. E eu deveria confessar o desejo que eu tinha de ser mãe e também confessar o medo que eu tinha disso não acontecer. Porque, como eu falei antes, assim, era um desejo, mas era reprimido, era disfarçado, né? Quando vocês estão... O medo era muito disfarçado, né? Tipo, quando vocês vão ter filho, depois da faculdade, depois disso, assim. E naquele culto, assim, eu senti muito forte no meu coração o desejo de confessar o meu desejo de ser mãe e também de confessar o medo que eu tinha disso não se realizar, porque era um medo real. E ali eu tenho certeza naquele culto que também muitas coisas aconteceram, né? Eu recebi oração ali, né? Novamente, estava ali com a minha mãe, enfim, a gente orou. E eu senti muito, assim, que aquilo foi um divisor de águas, era algo que eu precisava fazer, né? Era um passo de fé que eu precisava dar. E depois a gente continuou orando, enfim, crendo que aconteceria, né? A gente recebeu depois dali algumas palavras também de que eu iria gerar, né? De que no tempo certo ia vir, que ia trazer muita alegria. E dado esse passo de fé, então eu busquei uma outra profissional, uma outra médica, para ver mais a fundo, porque apesar de os outros médicos terem dito que estava tudo ok, eu sabia que não estava, porque não é normal ter ciclos irregulares, né? Alguns outros sintomas que eu tinha, então eu procurei uma outra especialista para me atender, para investigar. E ela pediu então de novo uma série de exames de imagem também, que outros não pediram. E eu tive ali o diagnóstico então de síndrome de ovários policísticos. E foi um choque e um alívio, porque eu já tinha essa desconfiança de que algo não estava bem e eu tive ali o diagnóstico. Pelo menos então, a partir daquele momento, eu sabia com o que eu estava lidando, né? Mas também veio uma angústia, porque naquele momento ali, né, que ela viu o exame de imagem, né, ela disse, olha, realmente, hoje seria muito difícil tu engravidar. Com certeza tu não engravidaria, porque tu está acima do peso, o teu ovário tá muito policístico, então mas tem solução, né? Vai ter que emagrecer aí uns 10 quilos, né? Mudar completamente o estilo de vida, né? Incluir exercício, né? Mudar completamente a tua alimentação. Então, buscar esse emagrecimento. Talvez lá na frente um tratamento, né? Mais focado, né? Na fertilidade, enfim. Mas, por hora, vamos fazer isso. Então, eu fiquei ali angustiada naquele momento que eu tive o diagnóstico. Eu estava no meio do meu trabalho de conclusão da faculdade. Então, assim, é um momento muito intenso, né? De trabalho, enfim, exaustivo. E foi quando eu e meu marido conversamos e a gente decidiu que, tipo, tá ok, vamos escolher o que fazer agora, né? Era o último ano da faculdade, era um trabalho de conclusão, então tinha uma data para terminar. E então a gente resolveu, né, que eu focaria naquilo. E passando então esse período, depois de formada, a gente voltaria a conversar sobre isso, voltaria a cuidar disso, na verdade, com toda a atenção, né, que isso merecia.
Então, combinamos assim, fiquei com meu coração em paz, né? E foi um ano assim que, e claro, isso muitas vezes assim, me visitava, né? Eu sabia que eu tinha essa condição, eu estava já mudando meus hábitos, né? Fazendo aquilo que estava ao meu alcance, mas de uma forma muito mais tranquila. Então, concluí a faculdade, né? Entreguei meu trabalho de conclusão, deu tudo certo, tive minha formatura, um momento muito feliz. E, para honra e glória do Senhor, uma semana depois da minha formatura, eu fiz um teste de gravidez para descartar, né, para saber se realmente eu não estava grávida. Como meu ciclo era muito irregular, às vezes eu ficava até 3 meses, né, sem menstruação, enfim. Então, eu vivia naquela dúvida, será que eu estou, será que eu não estou? E fiz então aquele teste, né? Foi num domingo, quando eu saí do culto, passei na farmácia, nem falei pro meu marido que eu ia comprar, só passei na farmácia rapidinho. Cheguei em casa e já fiz o teste naquela noite mesmo. E para minha surpresa, o teste deu positivo. Foi assim um momento muito, muito especial, né? Porque a gente tava desejando isso, né, há muito tempo. E fomos pegos completamente de surpresa, né? Porque esse teste eu comprei para saber se eu estava ou não para fazer o meu plano de saúde, né? Para aí começar a tratar isso, né? Conforme tivesse que ser tratado, né? E naquele momento, assim, o nosso coração errou as batidas, assim, né? De tanta felicidade, assim. E foi um momento muito, muito especial para nós. E a gente viu ali se concretizar, assim, a promessa do Senhor sobre a nossa vida, né? Porque quando nós iríamos iniciar um possível tratamento, a bondade de Deus já tinha vindo antes. E, né, a Sara já estava ali conosco no momento mais feliz ali da formatura, ela já estava conosco, né? E então, assim, a chegada dela foi um milagre do Senhor, foi um presente de Deus na nossa vida. E a gente só pode agradecer. E testemunho a gente conta, né? Testemunho tem que ser compartilhado. A nossa família viveu, assim, um momento de uma felicidade inexplicável, inigualável, assim, não, a gente lembra daquele momento, né, que foi dada a notícia, enfim, e foi tudo tão, tão especial. Em todos os momentos a gente viu a mão de Deus, o cuidado de Deus, né, e no dia que nós combinamos de dar a notícia, né, eu lembro que foi numa terça-feira, eu e meu marido, a gente tinha combinado, né, chamado o pessoal aqui para contar a novidade. Naquele dia eu tive um sangramento, que eu fiquei muito assustada, mandei mensagem, né, pra médica, marquei uma consulta de emergência pro outro dia. E eu tava com meu coração muito angustiado se eu contava ou não, né, porque era algo que a gente tava desejando há muito tempo. E o meu medo era contar e ia acontecer um aborto, sabe? E tipo assim, meu Deus, e agora se eu conto? E aí depois a gente já vai ter que lidar com essa notícia, né? Tão, sei lá, com essa possibilidade tão, tão triste. E aí, mais uma vez, a gente usou a fé, né? Meu marido disse, não, vamos contar. A gente crê que esse é um milagre, a gente crê que é uma bênção e tá guardado, né? Tá guardado por Deus e vai dar tudo certo. E realmente foi o que aconteceu. Deus guardou toda a minha gestação. Eu tive uma gestação maravilhosa, maravilhosa, assim, que é a gestação que eu desejo que todas as mulheres tenham, assim, sem intercorrências, uma gestação, assim, regada de amor, regada de cuidado, e em todos os momentos, assim, vendo Deus, né, vendo Deus presente, assim, conosco, e nos ajudando todo momento. Então a Sara, ela é a nossa maior alegria, é o nosso maior presente. É a expressão da bondade, da fidelidade, da misericórdia e do poder de Deus, né? Esse testemunho é para contar as coisas que Deus faz. É para contar que Deus nos surpreende e Ele faz infinitamente mais daquilo que nós
daquilo que nós imaginamos, Ele faz infinitamente melhor. E que a sua fé possa ser acrescentada, né? Possa ser aumentada através desse testemunho. É um testemunho simples, é a minha história, mas que fique aqui, né, registrado o poder de Deus, o poder da oração, né? O quanto a gente crê faz a diferença, né? E o quanto a gente dá passos de fé, confessar, né? Essas foram as maiores lições, assim, que eu tive, né? Eu tive do meu lado pessoas que oraram, né? A minha mãe, que orou diversas vezes, assim, abençoou o meu ventre, abençoou a minha vida, assim como outras mulheres que foram usadas por Deus para abençoarem a nossa vida, para orar por mim. E, né, o meu passo de confessar o meu desejo, confessar o meu medo e crer, né, confiar em Deus e se permitir ser surpreendida pela bondade, pela fidelidade de Deus. Essa, com certeza, é uma das melhores partes da minha história, se não for a melhor, né? Então, quero deixar aqui para edificação de vocês e que esse testemunho, de alguma forma, toque teu coração e te faça crer ou te lembre de crer que Deus pode e que Deus faz. Fiquem com Deus, um grande abraço. Então é isso, pessoal. Graças a Deus por tudo, né? Deus é fiel e Ele tem nos abençoado poderosamente. Que Deus venha também te abençoar, que você se sinta abençoado, que você receba a tua bênção, que você continue crendo que Deus é o mesmo, Ele não muda, e assim como Ele operou na vida da Paula, tenho certeza também que Ele vai operar na vida de cada um daqueles que creem. Não importa qual é a situação, o certo é que para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe e que você possa continuar firme na presença de Deus. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Um abração.